SAF no Remo, SAF no Corinthians, SAF no São Paulo, SAF no Fluminense, cara, isso tá virando uma notícia muito grande. São Paulo, Corinthians e Fluminense estão cogitando virar SAF, talvez o mais avançado seja o Fluminense, e o Remo comentou sobre essa possibilidade de virar SAF. Vamos falar sobre SAF nesse vídeo agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras fanáticos e fanáticos, eu sou o Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo. Estamos com quase 110 mil inscritos, aqui a gente só fala de futebol brasileiro e a sua inscrição é a coisa mais importante. Ó, meu irmão, se inscreve no canal que é muito importante, tá aqui embaixo, inscreva-se, deixa sua curtida também, ajuda demais, deixa o hype, meu irmão. Mas vamos falar de SAF, o Remo, né, o Remo acabou de subir pra Série A, o clube está valorizando, a gente falou sobre um estudo aqui da valoração dos clubes, né, que acabou de sair recente, então a gente sabe que vai se pipocar muita notícia do Remo podendo virar SAF, e o clube emitiu uma nota comentando sobre isso, negando, na verdade, né? Eu vou ler aqui a nota e a gente vai comentar sobre isso. Corinthians também está debatendo a possibilidade de virar SAF, o São Paulo também tem gente querendo transformar, o São Paulo já tem investidor, né, interessado no São Paulo, e o Fluminense está muito próximo de virar SAF. Esse é o que realmente está mais próximo. Corinthians e São Paulo estão vendo que a hora é essa, senão vai dar ruim, vão ficar muito para trás, né? Então, vamos começar pelo Remo, né, que emitiu essa nota oficial comentando essas possibilidades, né? Então, olha aqui, ó, o Remo emitiu essa nota oficial falando: nunca cogitei a mudança de estrutura para a SAF, disse o Remo. O time azulino se posiciona sobre notícias referentes à mudança no modelo de gestão. Muitas notícias, né, deram conta essa última semana dizendo que o Remo iria virar SAF em 2026, iria aumentar o investimento, investidores novos iriam chegar, e o clube emitiu essa nota. Enquanto vários clubes estão mudando a estrutura e adotando o modelo SAF, o Remo, segundo uma nota emitida pelo clube, nunca cogitou esta mudança, tá? Então, essa foi a nota do Remo, ó. O clube do Remo vem a público negar veementemente qualquer notícia referente à mudança sobre a estrutura associativa do clube. Nos últimos dias, informações sem procedências estão circulando de forma irresponsável sobre mudança do modelo associativo que o clube tem atualmente para a Sociedade Anônima do Futebol. A diretoria ressalta que nunca cogitou a mudança de estrutura para a SAF e que as falsas informações visam apenas tumultuar o ambiente da instituição. No entanto, a gestão anterior de Tonhão, atual presidente do clube, chegou a estudar a possibilidade do modelo SAF no clube azulino. É uma discussão, olha o que disse o ex-presidente Fábio Bentes, é uma discussão que precisa ser travada para que se tenha uma discussão e ir ao mercado. Pode ser que o clube decida não ter um parceiro, continuar como uma associação e não ter SAF. É uma escolha, é um caminho. Alguns clubes vão optar por esse caminho, mas pode ser que a gente decida ser SAF e vender o controle acionário. Ele disse isso no dia 1º de outubro de 2022, quando ele era presidente. No mesmo ano, então, o diretor jurídico do Leão, João Paulo Mendes, revelou que o clube estava avançando em algumas negociações, mas ainda em caráter confidencial. O que eu tenho para somar em relação a isso, cara? Eu estive lá no Clube do Remo esse ano, vocês sabem disso. Ninguém tocou nesse assunto SAF comigo. Alguns sócios do clube, tá? Quando eu estava no clube, não foi ninguém da diretoria, alguns sócios do clube vieram conversar comigo a respeito disso. Inclusive chegaram a perguntar se eu iria investir, se eu era um investidor que iria investir no Remo. Eu falei, não, tô aqui só fazendo conteúdo mesmo, mas conversaram comigo, alguns sócios do clube conversaram comigo. Então, assim, lá dentro tá pipocando, né? Não em caráter oficial, obviamente, mas está pipocando essa conversa, até porque isso é normal, cara. Isso deve pipocar em todo clube associativo, os conselheiros, a conversa de clube deve acontecer. E aí, vamos virar SAF? Não vamos virar SAF? Mas daí, para você ir ao mercado, sinalizar ao mercado, estou procurando investidores e vou montar uma estrutura de SAF, então, aí é diferente. Você pensar numa possível transformação em SAF, ok, eu acho que tem que ser debatido isso internamente mesmo, mas a partir do momento que você decide virar SAF, aí você vai ao mercado procurar investidores. Não acredito que o Remo esteja ainda nesse momento de ir ao mercado procurar investidores, mas óbvio que o debate interno acontece sim. Isso eu posso afirmar para vocês que acontece, isso é informação minha, acontece o debate entre os sócios e tudo mais. Mas daí eu não tenho informações de que o Remo está no mercado procurando um investidor para virar SAF, tá? Inclusive acabou de ser negado veementemente pelo seu presidente, inclusive em nota oficial.
Se eu acho que é uma boa pro Remo, depende, cara. SAF hoje em dia, isso aqui vai para todos os clubes que eu vou falar nesse vídeo. SAF, né, chegou no Brasil como, meu irmão, vai salvar, é a salvação dos clubes brasileiros, e não é bem assim, tá? Uma SAF só é um clube empresa que tem ali a capacidade de organizar as contas de um clube, pagar as dívidas. Mas, cara, não vai chegar, improvavelmente vai chegar um árabe aqui, igual aconteceu no PSG, igual aconteceu no Chelsea, né, e no Manchester City, e vai pagar zilhões e transformar o clube num clube mundial, até porque o futebol brasileiro ainda não dá retorno para isso. Pode ser que daqui a 10 anos o futebol brasileiro esteja gigante e aí cheguem esse dinheiro gigante do petróleo oriental, né, mas... agora não. Então agora o que vai acontecer? Alguém vai comprar o seu clube, vai transformar em empresa e talvez daqui a 10 anos venda para um árabe, tá? Para lucrar. Mas agora SAF não é sinônimo de super investimento, tá? Só o John Textor talvez tenha feito o que fez com o próprio dinheiro, mas ainda assim o Botafogo tá pagando o preço, né? Sobre o Corinthians, cara, o Corinthians debatendo transformação em SAF. Cara, eu fiz aqui uma reportagem, né? Eu fiz uma entrevista com o Caio, que é um cara especialista em fusão, né, em vendas de clubes, e tá muito interessante essa entrevista aqui, é um vídeo longo, para quem tiver interesse, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, e ele fala nessa entrevista sobre o Corinthians, né, de que o Corinthians seria ali um transatlântico para você manobrar, mas que a ideia, né, ele segundo o Caio, né, na visão dele, o Corinthians só retornaria às suas glórias se virasse SAF, tá? Porque a situação do Corinthians não está fácil, tá? O Corinthians debate transformação em SAF em assembleia com sócios, está debatendo aquilo que eu falei sobre o Remo. Ainda não está no mercado falando que está procurando investidores, mas está debatendo. A transformação do Corinthians em uma SAF já foi tabu no Parque São Jorge, mas não é mais. O debate sobre a transformação do clube associativo em uma estrutura empresarial está ganhando corpo e teve importante capítulo nessa semana. Em assembleia pública no Teatro do Parque São Jorge, conselheiros, sócios e torcedores organizados e comuns, né, se reuniram para tratar de possíveis modelos SAF e como aprimorar a governança do clube. Foram tratadas questões legais, tributárias, administrativas, tudo em relação ao modelo clube-empresa, e o encontro faz parte de uma série de reuniões que serão realizadas até fevereiro para tratar de mudanças no Estatuto do Corinthians, e a previsão é de que a reforma estatutária seja votada ainda no primeiro semestre de 2026. Um dos modelos foi a SAFiel, que prevê participação dos torcedores como acionistas. Nesse projeto, a SAF corintiana ficaria com todas as propriedades do futebol masculino, feminino e categorias de base. Elas seriam separadas do clube social e migradas para uma nova empresa. Essa história de SAFiel, né, onde os torcedores investem, já é uma coisa que o Fluminense lançou lá atrás, né? E a gente vai falar sobre o Fluminense nesse vídeo também. Já é uma ideia do Fluminense vender para tricolores milionários, né? Vamos falar sobre o Fluminense. Então o Corinthians está indo pelo mesmo caminho do Fluminense, tá? Gostou do modelo do Fluminense e tá ali pensando em um modelo parecido. Então essa empresa do Corinthians SAFiel seria uma holding com ações disponíveis para compra no mercado dos seus próprios torcedores. Haverá duas classes de ações, uma destinada a torcedores investidores, o cara que põe dinheiro na SAF, obrigatoriamente sócios ou membros do programa Fiel Torcedor, com direito a voto, e a outra parte das ações seria torcedores que não têm direito a voto, tá? Galera que são investidores que não são ali ligados ao clube, mas querem participar da SAFiel. Os idealizadores da SAFiel estimam que seria possível captar entre 1,6 a 2,7 bilhões de reais com esse movimento. Então, durante essa assembleia, alguns conselheiros se manifestaram contra a proposta e apresentaram pontos que consideravam ruins. Também foi debatido no projeto proposto pela chapa União dos Vitalícios, na qual seria constituída uma empresa, mas com 51% das ações pertencentes ao Corinthians. Já digo que isso aqui nunca vai acontecer. Nunca um investidor vai botar dinheiro no clube. Imagina, você é um investidor, você vai botar 1 bilhão de reais no Corinthians e vai deixar um presidente, entre aspas, amador, né? Um cara que não é ali um empresário, né? Vai dar 1 bilhão de reais num cara amador. O Corinthians até hoje teve ali só dirigentes amadores desde a sua história, como a maior parte de todos os clubes brasileiros só tiveram amadores, né? Presidentes civis que gostam e são apaixonados pelo clube e se tornam presidentes. Amadores, não estou falando de uma forma ruim essa palavra, mas amadores. E o Corinthians está como está, né? A dívida infinita que foi por conta dessas administrações sequenciais amadoras, né? E aí tu vai e você é um investidor. Você tem 1 bilhão de reais. Tu vai dar 1 bilhão de reais para um cara amador? Isso não vai acontecer. Isso aqui esquece. Esse modelo de 51 do Corinthians manter o controle
e vender 49%, conseguir um investidor. Isso não vai acontecer. Esquece. O Corinthians teria o controle político, né? Sociedade, neste modelo, sociedade empresarial administrativa, sob fiscalização do Conselho Deliberativo do clube. Isso não vai acontecer, tá? Esquece. É um sonho, é utópico. Ninguém vai botar dinheiro sem ter o controle no Corinthians, tá? Então, aqui tem um cronograma, se você quiser pausar o vídeo eu vou falar, você pausa, mas só para te mostrar, cara, o estudo que apareceu recentemente, né, olha só, por exemplo, o Remo hoje, ele tem dívida de 26 milhões, então é uma dívida muito plausível, né, já o Corinthians, meu camarada, olha a dívida do Corinthians, isso é de 2024, tá, não tá nem atualizado com 2025 ainda, 2,3 bilhões em dívida, meu camarada, só em dívida, então a situação do Corinthians realmente está caminhando para uma insolvência, ou seja, o clube vai falir, né? Hoje é uma organização não lucrativa, então não vai falir, mas está falido na prática, né? Então o Corinthians, para voltar aos seus tempos de glória, provavelmente só virando SAF, se quiser que seja num curto, médio prazo. Se não, pode até voltar a ser um clube saudável, mas daqui a 10, 15, 20 anos, né? Então, se quiser no curto prazo, é virando SAF. E, cara, é inegociável. Anota o que eu tô te falando aqui, ó. No dia 12 de dezembro de 2025, todos os clubes do Brasil vão virar SAF. Alguns com os modelos, outros com outros modelos, mas todos vão virar. Por exemplo, no Flamengo é possível que o investidor aceite não ter o controle. O Flamengo é um clube super organizado, super profissional. No Palmeiras, idem. É possível, né, que você aceite ali comprar 30% das ações, botar um dinheiro no Flamengo e depois retirar, né, receber dividendo. Agora, no Corinthians, do jeito que tá, ninguém vai aceitar isso, tá? São Paulo também, tá? É outro clube que aqui, ó. Já vou mostrar as dívidas de São Paulo pra você, ó. Tá com 853 milhões em dívidas já tá com transferban, assim como o Corinthians. E um empresário, que é o cara que trouxe o Ancelotti para a seleção brasileira, que intermediou essa negociação, diz ter luz verde de investidores interessados no São Paulo. O clube é cético, ou seja, não é um movimento do clube. Um empresário chegou no São Paulo e falou assim, ó, eu tenho gente que quer investir na SAF de vocês, que nem existe a SAF do São Paulo, né? Então, ó, Diego Fernandes, empresário que intermediou a contratação de Ancelotti pela seleção, afirma que quer ser um dos que irão aportar dinheiro e que não irá se envolver na política do clube. É uma condição. Ele não quer se envolver na política, mas quer botar dinheiro. Então, no caso do São Paulo, teoricamente, a intenção é deixar o controle com o clube ainda, né? Então, ali, ó, ele disse que tem estrangeiros interessados em investir no São Paulo no futuro e ele tem movimentado para que o Conselho Deliberativo do clube debata alterações no estatuto que permitam a criação de uma SAF mais encara resistência. Fernandes está nos Emirados Árabes Unidos há 2 semanas para eventos do mercado financeiro. Lá encontrou com Kafal Belhol, quem entregou uma camisa do São Paulo. Aqui a foto, ó. A quem entregou uma camisa do São Paulo. Belhol é diretor executivo da Dubai Future Foundation, um fundo que atua próximo ao governo local para moldar o futuro da cidade, ou seja, deve ter pouco dinheiro, né? O empresário, porém, não confirma que são os investidores que se colocaram como interessados no projeto. Então, ele não afirma que são os árabes, mas, meu irmão, precisa afirmar? Precisa afirmar? Pelo amor de Deus, né? Eles me deram luz verde para fazer investimento no São Paulo. Tanto investidores internacionais como de famílias tradicionais são paulinas que querem investir no clube. Mais uma vez, o modelo do Fluminense aí, ó, pipocando, né? Torcedores do clube querendo investir. Mas há uma condição. O que é inegociável, São Paulo precisa modernizar o estatuto e a gente precisa trabalhar na transformação do clube em uma SAF. Ou seja, provavelmente vão querer o controle do clube sim, né? O empresário tem tentado criar um movimento para que o São Paulo se abra a possibilidade da criação de uma SAF, né? Ele se reuniu com conselheiros e afirma que pretende ser um dos investidores caso a ideia avance. Ó, não vou me envolver na política do clube, isso é uma condição. Não quero ser conselheiro ou presidente. A minha parte está feita, é de levar os investidores e ser um dos investidores. Fernandes ficou conhecido por ser o cara que intermediou a negociação do Ancelotti. Ele disse, podemos estar flertando com rebaixamento. Temos um elenco curto, calendário apertado, temos uma dívida de quase 1 bilhão sem dinheiro para contratar. É um clube que vende rápido e vende mal os jogadores da base. Seria um trauma histórico se fosse rebaixado, né? Falo para não criar pânico, mas para criar uma consciência. No clube, porém, as intenções do empresário são vistas com ceticismo, ou seja, a galera não tá muito entusiasmada não, tá? O conselho, que detém grande poder no São Paulo, é citado como muito resistente a mudanças profundas. O presidente Júlio Casares propôs a criação de um fundo que passaria a deter uma parte dos direitos de atletas formados em Cotia, mas a ideia foi embarreirada pelo conselho, ou seja, o conselho é super tradicional no São Paulo, porque acha que não precisa virar SAF. Cara, precisa. Eu acabei de falar isso. O São Paulo precisa virar SAF também, rapaziada. Pera aí que agora eu botei aqui no SofaScore. Olha isso aqui, cara.
as receitas recorrentes do São Paulo, 639 milhões em 24, tá? Em 24 ele tem 639 milhões de receita e uma dívida de 853 milhões. Então assim, já tá insolvente, cara. A receita dele, a receita em um ano não é o suficiente para pagar a dívida total do clube. Isso é bizarro. E essa dívida aumentou, tá? Porque isso aqui é de 24, a gente ainda precisa do resultado de 25. Então essa dívida do São Paulo ainda aumentou e deve ter aumentado na casa de quase 1 bilhão, como disse o investidor, né? Então o São Paulo é um clube que já tá beirando a insolvência também, cheio de dívidas, com transfer ban e sem possibilidade de montar um elenco competitivo e competir com seus principais rivais. O que está mais aí encaminhado para virar SAF é o Fluminense, né? Acabou de ter um novo presidente, o Fluminense. Já fiz um vídeo aqui sobre o Fluminense explicando exatamente a SAF, vou deixar aqui em cima no card também, mas o Fluminense recebeu já uma proposta de SAF, o Fluminense ainda não virou SAF, né? Mas já recebeu uma proposta de SAF e o modelo do Fluminense é exatamente esse. Tricolores abastados, ou seja, cheio de grana, que querem comprar o controle do Fluminense. O modelo do Fluminense é um modelo inovador. O clube está pensando, né, está tratando, e o novo presidente que está à frente disso, Matheus Montenegro, é um dos que pensa em melhorar a proposta. Então, o que ele disse sobre isso? Ele foi eleito, Matheus Montenegro, de 25 a 27. Um dos desafios será a condução do processo de criação de SAF, que já está sendo debatido e muito. Tem diversas reuniões do conselho aí que estão ao vivo, aí, se você quiser assistir, estão ao vivo não, estão públicas no Fluminense, no próprio Fluminense. Então, neste momento o Fluminense tem uma proposta da Lazuli Partners que prevê um investimento de 7 bilhões no futebol em até 10 anos e um aporte inicial de 500 milhões de reais. Então, querem comprar a SAF do Fluminense com essa proposta de investir 7 bilhões em 10 anos. A SAF, no entanto, só vai virar realidade se o quadro de sócios do clube aprovar. Logo após ser eleito, o Matheus Montenegro concedeu entrevista sobre o assunto. Se a SAF vai sair do papel, é algo muito mais distante. Como eu disse a vocês no dia que o Fluminense recebeu a procura do investidor, ela foi apresentada ao conselho no mesmo momento. De lá para cá, a gente parou todo o processo para focar no período eleitoral. Então o processo está estagnado, segundo ele. Ele falou que não queria falar desse tema enquanto a eleição não fosse concluída. Então o foco foi na eleição, agora a gente pode avançar com essa trajetória no passo a passo. Ele afirmou que um dos objetivos é dialogar com os investidores para ajustar alguns pontos da proposta. A gente se comprometeu a criar uma comissão interna para analisar a proposta e também criar uma comissão externa. Tem alguns pontos que a gente quer voltar à mesa para discutir com o investidor. Eu já antecipei que a gente vai discutir a questão do aporte, ou seja, a gente vai discutir a questão do investimento como está planejado para 10 anos e a penalidade se isso não acontecer. Ou seja, o presidente considerou baixa a proposta de um aporte inicial de 500 milhões e de 7 bilhões ao longo de 10 anos. Porque o Fluminense, por exemplo, nessa temporada, né, o Fluminense vai receber quase 1 bilhão de reais. Tudo bem que é uma temporada atípica do Mundial de Clubes, da Copa do Mundo, mas ainda assim, daqui a 10 anos, né, se hoje o Fluminense está recebendo quase 1 bi, né, daqui a 10 anos a tendência é que receba mais de 1 bi, né? Então, essa obrigação de investimento de apenas 7 bi em 10 anos realmente tem que aumentar, né? Então, ele disse que a gente vai tocando isso em paralelo ao longo do tempo. Eu acho que o torcedor pode ter certeza que nada vai ser feito com pressa, que vai ter muita discussão ainda sobre esse assunto. Muita gente ainda tem muitas dúvidas e o nosso foco é esclarecer todas elas. Então, uma parte é melhoria na proposta, uma parte é criar uma governança, são essas comissões analisando o tema, e assim a gente vai encaminhando em paralelo até o tempo em que a proposta vai ser apresentada finalmente, né, a proposta final, e aí sim a gente vai para votação. Então vai haver diligências, vai haver conversas, vão haver ali mudanças na proposta, e quando a proposta estiver realmente fechada, aí vai para votação. Não é decisão do presidente, é uma decisão do conselho diretor e dos sócios, né? Então a eleição, ele foi eleito por aclamação, o Matheus Montenegro, que era o vice-presidente do Mário Bittencourt, né? Então o Fluminense vai virar SAF, meu camarada, provavelmente em 2026, mas está tentando aumentar o valor que vai receber. Você comenta aqui embaixo se você gostaria que seu clube virasse SAF, você remista, corintiano, São Paulino e tricolor. Eu torço pro Fluminense e digo a vocês que hoje a proposta do Fluminense como está recebida, eu acho que tem que melhorar. Mas sim, eu acho que o Fluminense tem que virar SAF, assim como todos os clubes vão ter que virar, senão não vão conseguir competir em alto nível. Comenta o que você acha, se inscreve no canal, deixa sua curtida, até o próximo vídeo. Tamo junto, valeu e falou!